Os mistérios dos espelhos. Há muitas coisas peculiares sobre os espelhos. Eles nos dão a oportunidade de ver a nós mesmos como os outros nos veem. Também servem para dar aquela ajeitada no visual e até para ensaiar um discurso importante. Ao longo dos séculos, os espelhos foram usados para adivinhar o futuro, rever eventos do passado e para procurar a verdade. Uma família rica poderia mostrar suas prosperidades através de grandes espelhos venezianos e temer pelo futuro se um deles se quebrasse. Um espelho sempre contém mais coisas do que os olhos podem ver. 8 fatos sobre esse objeto. Objetos de adivinhação. Na Grécia Antiga, espelhos mágicos eram usados pelas feiticeiras da Tessália no século III a.C. Essas sacerdotisas escreviam suas predições com sangue. Espelhos também eram usados pelos Speculari, uma ordem de sacerdotes da Roma clássica, que alegava poder ver o passado, o presente e o futuro nesses objetos. Esta tradição, usar espelho para fins mágicos, é conhecida pelo nome de catoptromacia ou captromacia. A palavra veio do termo grego. A prática não era exclusiva dos gregos e romanos e aparece em vários momentos da história, em diferentes lugares do mundo. Portal para outro mundo. Hoje em dia, a maioria dos espelhos é feita usando alumínio em pó, mas os egípcios antigos produziam esses objetos com cobre polido. Para aquele povo africano, o cobre estava associado à deusa Hathor, a personificação feminina do disco solar. Hathor era a dona da beleza, do amor, do sexo e da magia. Os astecas faziam seus espelhos polidos à obsidiana, um tipo de vidro vulcânico natural. Eles acreditavam que os espelhos estavam ligados ao deus Tezcatlipoca, cujo nome significa espelho fumegante. Tezcatlipoca era o senhor da noite, do tempo e da memória ancestral, e para os astecas, usava os espelhos para fazer a travessia entre a terra e o submundo. Energia da lua. Na China, acreditava-se que os espelhos poderiam concentrar e capturar a energia dos astros, principalmente a da lua. Houve, inclusive, um imperador cuja chegada ao cargo era atribuída ao poder dos espelhos. Qin Shi Huang, primeiro imperador da dinastia Qin, alegava no ano de 25 d.C. possuir um espelho que lhe permitia ver as qualidades interiores das pessoas que olhassem para o objeto. Espelho, espelho meu. Outra crença frequente na antiguidade era a de que os espelhos tinham a capacidade de capturar e reter o que quer que eles refletissem para uso posterior. Esta crença antiga pode estar na origem do espelho que aparece no conto da Branca de Neve. Acredita-se que a verdadeira Branca de Neve tenha sido uma baronesa da Baviera, o maior estado alemão no século XVIII. O pai dessa baronesa teria se casado novamente no ano de 1743 e a madrasta da Branca de Neve tinha uma preferência por seus filhos de um relacionamento anterior. Do novo marido, ela ganhou um espelho de presente. O objeto era conhecido, espelho falante. Dizia-se que os espelhos produzidos no vilarejo de Lohr, hoje na Alemanha, tinham tamanha qualidade que sempre diziam a verdade, daí o nome. Na lenda, o espelho falante diz à madrasta que há sim alguém mais bela que ela, Branca de Neve. O tal espelho não só existe de verdade, como pode ser visto até hoje, no Museu Spessart, no Castelo de Lohr.
azar ou sorte. Há inúmeras superstições em torno dos espelhos. Por exemplo, 7 anos de azar para quem quebrar um deles. Essa crendice nós devemos aos romanos. Eles acreditavam que vida se renovava em ciclos de 7 anos. Se você tivesse o azar de quebrar um espelho, sua alma ficaria presa entre os cacos e não seria liberada até a chegada do novo ciclo. Mas sempre há formas de enganar uma maldição. Se todos os pedaços fossem enterrados no chão ou jogados nas corredeiras de um rio, o azar seria superado. No Paquistão, por outro lado, quebrar um espelho ou outro vidro em casa é um bom presságio. A tradição diz que esse tipo de acidente significa que o mal está deixando a sua morada e a boa sorte está chegando. Alguns atores de teatro acreditam que terão má sorte se deixarem outra pessoa olhar no espelho acima de seus ombros, enquanto eles se arrumam para um espetáculo. E espelhos no palco são terminantemente proibidos para muitos profissionais. Há o medo de quebrá-los, amaldiçoando os atores e o próprio teatro, onde a peça está encenada, sem falar na antiga crença que espelhos são um portal para o espírito maligno. De um ponto de vista mais prático, espelhos não são os melhores amigos de um cenógrafo. Eles refletem luzes com facilidade, o que pode comprometer o trabalho dos melhores iluminadores. Sem falar que ninguém quer um ator cego pela luz cambaleando na beirada do palco. Prisão das almas. Na Inglaterra da era vitoriana, quando um morto era velado antes de ser levado ao cemitério, todos os espelhos da casa eram cobertos com tecidos. Acreditava-se que as almas da pessoa morta poderiam ficar presas nos espelhos. Essa prática não era adotada só na Grã-Bretanha, mas também na América do Norte, na China, na ilha de Madagascar, na região da Crimeia e em Mumbai, na Índia. O costume ainda é mantido por algumas famílias judaicas durante o Shiva, o luto de uma semana do judaísmo. Bloody Mary. Já ouviu falar dessa brincadeira chamada Bloody Mary? Se você se assusta com facilidade, melhor nem tentar. Funciona melhor durante uma noite de tempestade. Consiste em apagar todas as luzes do quarto e ficar diante do espelho com uma vela acesa na mão. Você dirá ao espelho 3 vezes: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Então, quando você menos esperar, ou melhor, quando seu corpo e sua psicologia decidirem te pregar essa peça, você verá a tal Bloody Mary, ou Maria Sangrenta, ao seu lado no espelho. Ou, pelo menos, é isso que diz a lenda, que faz parte do folclore ligado ao Halloween, nos países anglo-saxões. Vampiros e espelhos. Algumas culturas acreditam que os espelhos refletem uma natureza interior ou a alma da pessoa. Esta crença antiga está na origem da lenda segundo a qual vampiros e outros demônios não têm reflexo no espelho. O que aconteceria pelo fato desses seres mortos-vivos não terem uma alma?